Quero começar hoje lendo esse trecho aqui que eu coloquei de João 5. Ela encaixa um pouco com o que veremos hoje na carta. E João 5, 19 a 27. Lembrando, que o estudo de Apocalipse é um estudo sobre Jesus, como também um estudo de algo que vem dele. Então a revelação do livro é algo que vem da parte de Jesus, como também algo que nos revela sobre Jesus. Vimos na última carta uma mensagem para a igreja de Éfeso, e a gente aprende uma coisa, porque ele fala de alguma coisa prática sobre o primeiro amor e tal, mas também a gente encara Jesus, a gente se depara com a pessoa de Jesus, alguém que fica bravo, alguém que disciplina, alguém que tem autoridade. Então essas revelações no livro, elas nos fornecem um conhecimento sobre a pessoa dele que outras partes da Bíblia não nos dá. Então a gente quer estar alerta a isso. Então hoje eu vou ler um trecho do Evangelho de João. Os dois livros podem ser lidos bem próximos, o Evangelho de João como o Apocalipse, porque temas e palavras são bem parecidas. Então só vou ler um pouco aqui desse trecho para nos apresentar o tema da morte e vida. Então, começando no versículo 19. Aí, depois dessa leitura, faço uma oração. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Pai como honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não é condenado, mas já passou da morte para a vida. Quero que vocês observem ali essa noção de morte e vida, algo que em João tem dois sentidos. Uma que é agora, imediata, e também tem um outro sentido. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, inclusive já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão, tornam a viver. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus fala de uma vida que ele oferece agora, fala de uma morte agora, enquanto as pessoas estão vivas, Então ele usa a palavra morte e vida de dois sentidos. Importante notar isso, que a vida que Jesus oferece é algo que acontece desde já, mas também tem um impacto depois, vai ter vida também depois, o impacto no nosso corpo físico. E ele é quem Deus confiou essa autoridade. É outra coisa meio indireta de que não tem outro caminho a não ser por Jesus. Ele não é apenas um dos caminhos a Deus. Ele é o único, porque ele é aquele a quem Deus deu autoridade de dar vida para as pessoas. Então nós vamos ver essa qualidade na carta de Esmirna hoje. Vamos orar, aí eu vou passar o texto aqui de hoje. Senhor, obrigado pelas verdades que a gente tem, que a gente lê aqui toda semana, a verdade que a gente tem neste livro, que nós podemos ser relembrados sobre essa questão da vida e morte, que o Senhor segura, o Senhor tem autoridade sobre a nossa própria vida física, espiritual, o Senhor a sustenta, o Senhor mantém ela, e também o Senhor é quem dá ela para nós. Então somos dependentes do Senhor para todas as coisas. Queremos nos submeter a essa verdade, queremos ouvir hoje essa carta para a igreja de Esmirna, queremos entender melhor o contexto dela, como também como ela fala a nós hoje. Então pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então mandei aquele e-mail, eu sei que foi atrasado essa semana, então imprimi aqui, para quem não pude imprimir em casa,
Então eu tenho cópias sobrando aqui. Então, se você gostou muito dessa carta, quer levar 2 para casa, para sua família, distribuir para os vizinhos, fiquem à vontade aí. A gente chega aí na carta. Primeiro quero fazer novamente o resumo que a gente faz, né, no início, o resumo do livro. E vai ser uma coisa que eu vou ficar batendo, né, na organização dos capítulos, como eles estão no livro. E através da repetição que a gente vai aprender. Então, não se preocupe muito em escrever, em memorizar. Que a gente vem toda semana, a gente faz quase a mesma coisa. Dessa vez me organizei melhor, que a última vez eu comecei a desenhar, né, os capítulos, aí eu cheguei no final, não coube os últimos 2 ou 3 grupos. Então, dessa vez estou um pouco mais preparado. Olha só, que maravilha. Então, nós temos os primeiros 11 capítulos aqui, de 1 a 11, de Apocalipse. O importante não é esses números em si, é mais o que a gente vai colocar por baixo. E a gente tem uma noção da ordem, da visão das coisas. Então, por exemplo, o que a gente pode colocar dentro do bloco do capítulos 2 a 3? Uma coisa geral. As 7 cartas. Vou colocar 7 assim, pode ser? Só para a gente ir lembrando. Okay? A ideia é a gente aos poucos preencher toda vez e tentar repetir coisas que a gente achou importante, temas, palavras, chaves, palavras que ajudam a gente a lembrar de tudo que a gente falou, né, sobre o capítulo. Então, por exemplo, capítulo 1, quais são algumas palavras-chave ou ideias que a gente viu que dá para a gente listar rapidinho no início? Que antes das cartas nós temos esse capítulo 1, uma visão. Sim, nós temos os candelabros. Estrelas. Ficou meio apertado aqui, mas tudo bem. E isso faz parte do que? O candelabros e as estrelas. Sim, significa as igrejas, mas ela sim, faz parte da visão sobre Jesus, né, que ele tem autoridade. Isso é importante porque é essa pessoa que está falando nas cartas. Então, a descrição de Jesus nessa parte, você vai ver que nos capítulos 2 a 3, em cada carta, ele tem uma qualidade diferente no início, né, que é a pessoa que fala com a igreja. Se você somar essas partes, você vai ver que ela é equivalente à visão do capítulo 1. Tipo, o jeito que Jesus é visto por João, o cara com as estrelas, os candelabros, a espada saindo da boca, os olhos, o cabelo, o cinturão, tudo que a gente vê no capítulo 1, a gente vai ver em partes diferentes nas 7 cartas. Então isso é outra pequena dica, como as partes do livro estão conectadas, né? Queria que cada vez mais a gente pensasse em João como ele está fazendo uma obra aqui de arte. Não é aleatório essas coincidências. O que mais que a gente tem no capítulo 1 que vale a pena a gente mencionar? A Selma falou isso como parte da divindade de Cristo. E sim, a divindade de Cristo está muito claro no primeiro capítulo. Ele não é só o Filho de Deus. Ele é Deus em si, né? O primeiro e o último. O que mais que a gente pode falar que é importante a gente lembrar? Primeira coisa que eu falei, nos primeiros 3 versículos, é que esse livro é sobre Jesus. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que sobre o futuro, mais do que sobre as coisas espirituais sendo reveladas, esse livro nos revela sobre a pessoa de Jesus. Então, ela é prática por causa disso. Isso a gente vê nos primeiros 2, 3 versículos. É sobre Jesus. Revelação sobre Jesus. O que mais que a gente pode destacar desse primeiro capítulo? Tem algo mais? Não estou com uma coisa em mente aqui, só estou abrindo para nós mesmos. Tipo, é um exercício da gente ir pensando e lembrando das coisas. Capítulo 6 ele nos fez reis e sacerdotes para Deus. Isso vai ser importante para hoje, inclusive. Então, esse tema sacerdote e reis são 2 coisas que a obra de Jesus completou ou comprou para nós, adquiriu para nós. A gente faz parte
Nós somos o reino dele e também nós somos aqueles que reinam no reino dele. Você vai ver que muitos temas, você vai listando os temas em certos capítulos, você vai ver que eles repetem em outras partes do livro. E isso é legal de começar a perceber. Me chama a atenção que o versículo 3 fala das vantagens de se ler. Sim, tem a bênção, né, que esse livro, então, ele é para ser obedecido, fala aquele que lê, que recebe, que aceita. Vou escrever só a bênção aqui. E a urgência disso. Sim, temos a bênção de obedecer, aí temos uma noção que é bem urgente esse livro. É outra indicação, você vai somando isso, é outra indicação que esse livro tem algo a falar para nós, mas teve algo a falar para a primeira audiência. Então, o grupo lá vai ser parte da tarefa nossa. O que é essa carta? A carta como toda, de 1 a 22. O que ela tem a ver com esse grupo que recebeu na Ásia? E a partir disso a gente aplica para nós. Muito bom. Eu acho que a gente somamos bem essa. Primeiro capítulo, até agora, uma das palavras-chave, das 7 cartas, então o próximo bloco é vencedor. Falamos disso, né? O conquistador, aquele que vence. Vai ser um tema repetir perante o livro inteiro. Isso é muito importante isso daqui. Só vimos uma carta até agora, né? E eu vou fazer um símbolozinho para essa carta. Melhorou meu coração? Eu fiquei treinando em casa essa semana. Então representa a carta para Éfeso, né? Ajuda a gente a lembrar. Primeiro, o amor. A gente fez a observação, então, que o conhecimento da verdade não resulta necessariamente em obras ou uma vida mudada. Infelizmente, a ocasião da igreja de Éfeso. Então, o primeiro amor é um jeito de descrever as coisas que eram feitas inicialmente pela igreja, de evangelismo, compartilhando o evangelho. Talvez representa um pouco da vontade, disposição, a paixão que eles tinham por essas coisas. E hoje veremos a segunda carta. Então, as 7 cartas, elas representam uma mensagem para a igreja no geral. Apesar de ser escrita por 7 cartas específicas, né? A gente vê que no total isso aqui é para todo mundo. Ok, olha, continuando aqui, só para a gente ter uma noção, o que a gente vai ver? Temos cartas, então, de 4 a 5. Não vou falar o que é, mas só para a gente perceber. Nós temos uma outra visão celestial, no 4 a 5. Aí essa visão termina e ela é seguida no capítulo 6, por os 6 selos. Oi? Então, tem 6 selos, aí tem uma pausa no capítulo 7, aí nós temos uma outra visão, e aí no capítulo 8, a gente tem o 7º selo. E isso a gente está fazendo para ficar lembrando de que a sequência das coisas que a gente vê no livro, elas são bem intencionais. Ele não está assim, meio que em transe, assim, vendo coisas e anotando assim, sem saber exatamente. Ele viu essas coisas, aí depois ele sentou e escreveu elas, aí organizou elas de um certo jeito, para ficar ou mais dramático, ou para enfatizar certo aspecto. Então, na carta, né, nessa carta toda, nós temos 6 selos, aí temos uma pausa, uma visão, aí nós temos a descrição do 7º selo, aí nós temos na sequência aqui, nós temos próxima parte que é 6 trombetas, se eu não me engano. Aí nós temos uma outra pausa de novo, com uma visão, e a 7ª trombeta. Então você vê essa repetição não é aleatória, de dividir os 7 selos com 7 trombetas, de parar no 6º. E uma pergunta fica, por que ele faz isso, né? Por que ele não coloca os 7 selos juntos e depois dá uma visão? Por que fazer isso? Uma observação geral é que ele quer enfatizar o 7º. Ele quer enfatizar alguma coisa, que o 7º termina alguma coisa. Então coloca essa pausa para a gente respirar um pouco no meio. Interessante isso. Mas também porque tem sobreposição os eventos, né? Parece que tem uma sobreposição, as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo também, não é?
Como assim? Explica para Não é nós. exatamente uma sequência. Vai ter os 7 selos, depois vai ter as 7 trombetas, depois, entendeu? A impressão que são coisas que vão se entrevendo meio simultâneo. Ao mesmo tempo que está acontecendo uma coisa, está tendo o trono para lá, as pessoas estão louvando, entendeu? Parece que não é que só vai ter o trono com as pessoas adorando, depois acabar tudo. Parece que ele quer mostrar que enquanto a coisa está rolando aqui, lá no céu tem um trono, tem alguém sendo adorado. O difícil para a gente é que enquanto a gente lê, temos que ter duas coisas na cabeça, assim, em mente. Uma é que nós estamos usando uma carta só, né? A gente quer pegar a carta como toda. Como é que é a sequência dessa carta? Então, dentro da carta tem uma sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí segue a visão, etc. Então, tem uma sequência linear na carta. E aí, outra coisa que a gente leva em mente é o que essas coisas se referem. Aí sim, aí é tudo meio junto, eu concordo. Mas a gente quer, a nossa sequência é de primeiro entender a sequência da carta e aos poucos ir tentando entender o que ela se refere, né? Então, por exemplo, a visão do capítulo 1 de Jesus, ela já é uma visão completa dele, ele já está tudo pronto, a espada, é a visão toda dele, não é uma visão assim, ele só é assim no início, aí se chega no fim da história ele muda, não, ele já está mais ou menos pronto. Parece que um é um resumo de todo o evangelho, na verdade, né? Tem bastante coisa aqui já. Então, a gente vai ter que deixar essas duas coisas separadas. Isso é meio difícil. É difícil para mim separar essas duas coisas. Então, por exemplo, a gente tem os 7 selos e as trombetas. Se a gente for pensar aqui no livro, nós temos um tipo que tem um livro aqui na visão de 4 a 5 com um monte de selos. Ele parece ser aberto. Então, o resto do livro, na verdade, é terminando essa visão de 4 e 5. Os selos, as trombetas, elas estão tudo dentro desse livro que está sendo aberto, né? Está sendo aberto, e para ele ser lido, preenchido, ou para ele ter o efeito, parece que todas essas coisas têm que acontecer. Mas o livro de Apocalipse é esse abrir dessa visão. Então, os capítulos 4 a 5 vai ser importantes para nós entendermos bem o significado delas, para ver o resto do livro dentro dessa perspectiva. Aí cabe assim para frente, né? O livro sendo aberto, lido. É tipo na corte, o veredito sendo lido ali na frente, né? Todas as declarações do juiz, uma coisa semelhante assim. Temos uma cena assim com um cara no alto, um juiz, e a declaração dele, e alguém foi lá para abrir e aí dar procedimento à declaração dele. Enfim, a gente chegaremos lá. Então a gente vai preenchendo isso aqui quando a gente começar nos domingos, daqui para frente. E por enquanto ficaremos nas 7 cartas. Alguma pergunta? Alguma observação até agora? Uma coisa assim que foi falada, questões do livro, assim, no geral? Eu vou focar mais na carta a Esmirna hoje. Nada? 1, 2, 3. Então, para frente. Eu ia fazer isso aqui também, mas eu acho que eu deixo. A gente vai preenchendo, né? Mas é bem simples, porque a gente coloca um coração e já resume bem. Todo mundo com sua opinião. Beleza relativa, né? E a Esmirna, nós vamos querer pensar em alguma coisa que representa bem a mensagem dela. Então talvez a gente volta nessa daqui. Tá bom, então você tem seu papel, eu tenho o mesmo aqui, e é o que eu vou seguir. Versículos, vamos por versículo mesmo, e pode ser assim, a gente lê o versículo e eu tenho os rodapés ali, eu vou comentar, e qualquer momento que surgir uma pergunta, uma dúvida, a gente vai tratando conforme a gente ver. Igreja Esmirna, estava novamente lendo sobre essas cartas, na verdade, sobre a situação desse lugar no mundo. Eu não tinha muita noção de onde é que eles ficavam, né, no mapa. Não sei se você
tem uma noção, você já pesquisou, ou talvez sua Bíblia fornece um mapinha assim, mas é meio bagunçado na minha cabeça. Podia ser qualquer lugar lá e falar, aham, tá bom, tudo bem. E elas não são assim bem divididas, espalhadas, mais ou menos tipo com um círculo assim, juntas. Então elas não representam geograficamente todo mundo. E qual que é a relevância de Esmirna? Que eu estava lendo sobre as cidades importantes durante essa época. Esmirna não era uma delas. Era uma cidade normal, mas ela não era assim uma das capitais da região. Não era super importante. Mas ela sim tinha... Eu acho que eu escrevi um pouco sobre ela, né? Uma coisa relevante sobre ela... Sabe que cidade que seria hoje? Esmirna? Acho que é. Eu não sei. Talvez seja. Aquele cara, assim, O no acampamento missionário na Turquia, eu acho que é desse mesmo. Eu sei que tem vários lugares que continuam ainda as ruínas dessas cidades. Eu acho que eu não. Mas uma coisa que eu coloquei no rodapé que é interessante, tem um bispo do ano 115. Quer dizer, ele viveu no final do primeiro século e do início do segundo século. Famoso, a morte dele está bem descrita por várias fontes históricas, então isso aqui não é uma invenção. E ele foi acusado pelo governador romano de não adorar o César. Então ele foi chamado na frente ali, num estádio grande, a fazer uma declaração pública que César era o Senhor, o Kurios, que é o nome de Deus no Novo Testamento e no Velho Testamento, né? Então ele foi chamado, era um velhinho de mais de 80 anos, aí foi colocado ali, não foi numa cruz, mas foi estendido um pedaço de madeira, né? E aí ele foi lá, o cara falou, né? Quem que é o Senhor ali? Várias vezes ele recusou. Aí ele falou: por que você não simplesmente nega Jesus para salvar a sua vida? Ele falou: nossa, eu tenho andado com Jesus tanto tempo, ele sempre tem sido bom comigo, por que eu negaria ele aqui agora? Nunca, né? Então o que eles faziam? Vão queimar o cara. Então eles fizeram? Eles botaram fogo, aí as chamas começaram a acender e queimar ele, e se eu não me engano ele começou a sangrar tanto que o fogo aí parou, ficou vivo. Aí tiveram que reacender o fogo várias vezes para finalmente matar ele. Então ele tem várias testemunhas da morte dessa pessoa. O que é interessante para nós é de ver como ele estava sendo tratado já no início do segundo século. E ele era dessa cidade, que talvez fornece um contexto de que tipo de ameaça a igreja estava vivendo pelas autoridades romanas. Então sim, para você participar na vida social, econômica da cidade, fazia parte você fazer ofertas. Eu mencionei ali no rodapé que inclusive até os governadores forneciam dinheiro público para você trazer os seus sacrifícios ao César e os deuses do Panteão romano, Panteão, né, que seria deuses locais e tudo. Então Esmirna tinha um tempo dedicado aos deuses romanos, como qualquer cidade ali normal da época. Então imagina que a vida cristã ela tinha essa dificuldade, porque você tinha que viver com isso, né? Será que eu vou participar? Tinha que tomar essa decisão. Será que eu participo na vida social, política e econômica, ou sofro as consequências de ser isolado, afastado, ou até mesmo morto, porque eu não quero participar nos rituais? Então a gente tem um exemplo histórico para essa igreja que ajuda a gente a enxergar mais palpavelmente, eu acho. Eu acho curioso isso, que os romanos são conhecidos por tolerar as outras religiões. Mas é só tolerar e colocar, tipo, diluído, não, você pode até adorar teu Deus, mas tenha César como Deus também, né? Isso me chama a atenção que muitas vezes, historicamente, o combate não direto, a perseguição em geral faz com que o cristão crescer, mas essa diluição em geral é uma tentação muito grande, né? Onde continua com teu Deus, mais isso. Sim, a gente pode dar um nome disso que talvez eu vou escrever errado aqui, mas é sincretismo. É a tentação de você tentar assimilar ao seu redor e conter os suas que você crê, né? E tentar se adaptar, não largar o que você crê, mas simplesmente incluir mais. É para garantir, né?
Então, no Brasil. então não é grande coisa. Da Grécia. Oi? Tá pertinho da Grécia. Legal. Talvez a gente pode mostrar aqui na... 3 milhões de habitantes atualmente, uma comunidade judaica de 2.500 pessoas. Então continua uma comunidade judaica. E eu queria falar um pouco sobre os judeus aqui nessa época, só para a gente ter um pouco de o contexto histórico. Os judeus estavam nessa cidade há muito tempo. Os judeus tinham uma história com o Império Romano meio difícil, e foram dados autoridade pelos romanos de praticar a sua fé sem ter que fazer sacrifícios ao Império Romano. Então, se você era um judeu praticante, você tinha essa exceção. Você podia sair fora Da obrigatoriedade. Isso, obrigado. Obrigatoriedade. Sem ter nenhuma punição. Se você comprovasse que você era um judeu, né? Então, foi difícil eles comprarem esse direito. Às vezes foi por dinheiro mesmo. Mas tinha judeus em altas posições da sociedade romana. E eles viviam até às vezes se aproveitando da religiosidade do paganismo, vendendo produtos para eles fazerem os seus rituais. Eles se viraram. Manteram a sua própria fé. Então eles eram espertos. Agora, a gente sabe que até na época de Paulo, e por exemplo Éfeso, os judeus ficaram furiosos com ele. Uma porque ele estava falando de que o Messias tinha chegado, que Deus tinha condenado já a cidade de Jerusalém, que eles estavam debaixo de ameaça, precisavam se arrepender. E outra, aos poucos os crentes que eram considerados judeus pelos romanos estavam dentro dessa exceção. E como os judeus estavam perseguindo os crentes, uma forma deles perseguirem os cristãos era de revelar para os romanos quem que eram os cristãos, que eles não eram de fato judeus. Então começou essa divisão. A gente já vê isso em Atos. Eles trazendo o Paulo e falando: esses caras estão irritando todo mundo aqui, eles não deveriam receber os benefícios que a gente recebe perante vocês. Essa interação com Paulo e os governadores, a gente vê isso já. Então parece que tinha um pouco disso, os judeus entregando os crentes ao Império Romano para serem mortos, executados, um jeito de calar a boca deles. Eles estavam muito irritados, as igrejas começavam, nas sinagogas. Então tinha essa dinâmica aqui em jogo, bem provável em Esmirna. Então isso aí eu acho que dá o suficiente para a gente, a igreja em Esmirna, para a gente ter um tipo de contexto. Que vida louca seria. Essas são as palavras daquele que é o primeiro, o último, que morreu e tornou a viver. Então a gente quer gastar um tempo pensando sobre... Quero só dividir ela visualmente. Lembrando que a visão de Jesus na carta, ela é relevante para a mensagem da carta. Que nem vimos semana passada. A visão não é aleatória, não é simplesmente falando: Jesus é isso aqui, ele está falando para nós, é só interessante ver. Não ela é bem específica. A qualidade de Jesus na visão, ela é específica para essa igreja, e ela vai ter algo a ver com a mensagem que vai ser falada para a igreja, como também vai ser algum tipo de recurso para a igreja cumprir o que está sendo falado para ela. Então, o que poderemos observar sobre as qualidades de Jesus nessa visão? O que te chama a atenção? O que essas coisas significam? Vou mudar a cor. Jesus é Deus, né? Primeiro e último apareceu no primeiro capítulo. Esse aqui, o primeiro e último, a gente já falou bastante. Que ele é não apenas alguém... A gente vê que nas cartas há uma ênfase, um reforço nessa divindade de Jesus. Sim, talvez seja o lugar mais claro na Bíblia inteira que Jesus é Deus, é Apocalipse. Testemunho de Jeová, que precisa se explicar. Eles fazem uma viagem, na verdade, com isso aqui. Que nós também somos isso. Mas não quero perder tempo com isso. Eu fico irritado, eu começo a suar, que eu fico bravo. Tá. Eu peguei. Os testemunhos de Jeová, Testemunho de Jeová, porque eles falam que Jesus não é Deus. e que ele é um Deus, e nós também seremos um Deus. Mas então, primeiro e o último, sim, é eternidade,
ele tem autoridade, ele é Deus, são as declarações de Deus de Isaías. Então, para a igreja, seria importante eles saberem que quem fala com eles agora é o mesmo Deus da história do povo de Israel, é o Deus que tem guiado eles pelo deserto, que livrou eles do Egito, que tem providenciado coisas no deserto, que tem feito os milagres, por adiante. E essa última parte aqui, que morreu e tornou a viver, o que podemos concluir? Tem a ver que, eu acredito que ele fala, morreu e tornou a viver, daí lá no final ele fala, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, como dizendo, ele tem autoridade para fazer você ressuscitar, né? E Sim. morrer 2 vezes. Você vê que não é por acaso que ele é mencionado como alguém que venceu a morte, no final tem alguma coisa a ver com morte. É totalmente, é isso que a gente quer observar, coisas assim. Então, talvez seja óbvio, né, mas deixa muito claro que ele morreu fisicamente, Jesus. Não tem como a gente negar isso. Isso faz parte das coisas essenciais da nossa fé. Uma pessoa que morreu. Não é um mito, não é só seguir os ensinos, né? O fato dele ter lidado com a morte é o que faz seguir Jesus valer a pena. Então ele morreu, aí o texto diz, tornou a viver. Fiz uma pequena descrição dessa frase. Ela implica pelo menos 2 coisas, né? Que ele voltou a ter vida e que ele também então tem essa autoridade de dar vida. Foi o que a gente leu no início hoje, João 5. O Pai deu para o Filho uma autoridade de conceder vida. Ele recebeu algo do Pai e com isso ele pode oferecer para outras pessoas. Então a ressurreição de Jesus é prova que ele pode nos oferecer vida. Então a pessoa que fala com a igreja de Esmirna é aquele que tem autoridade de conceder vida, que tem autoridade sobre a morte. E parece que é exatamente isso que eles precisavam ouvir. Não é promessa assim de alguém que não sabe e não entende o que eles estão sofrendo e passando e vão enfrentar. Vou voltar para a cor vermelha. Então, prosseguindo, versículo 9. Opa, fala. É interessante notar que ele fala que morreu e tornou a viver. O tema da ressurreição parece que era o tema principal na doutrina dos primeiros cristãos, né? Sim. Então, até lá em Atos a gente vê que eles eram perseguidos porque pregavam sobre a ressurreição, né? Então, eles falavam que Jesus tinha ressuscitado e pregavam a ressurreição dos mortos. Essa é uma doutrina, parece que era uma doutrina principal na pregação dos primeiros cristãos, né? Sim, ela... Parece que hoje em dia a gente não é um tema tão principal, é um tema mais secundário, a ressurreição, né? Mas naquela época, no começo da igreja, parece que esse tema da ressurreição, ele era vivido com uma intensidade muito maior do que hoje. Hoje a gente não fala muito que vamos ressuscitar, que teremos uma outra vida, uma continuidade da vida na ressurreição, né? Uhum. Que Jesus foi o primeiro, que é o modelo da ressurreição que nós experimentaremos. Ele é as primícias, os primeiros frutos. Parece que esse tema está meio relegado hoje em dia, né, de uma forma geral na igreja. É que você levantou um bom ponto. Quando a gente fala de ressurreição aqui, a ressurreição não era apenas eu estava morto e agora eu consegui voltar para a vida aqui. Não é uma volta para essa vida, a vida que a gente vive. A ressurreição que eles estavam esperando, a ressurreição dos mortos, já tinha muita gente que tinha voltado da morte. Os profetas faziam isso, religião pagã, eles têm evidência de pessoas que parece que morreram e voltaram a viver aqui no mundo dos vivos, né? Mas eles voltaram para a vida essa aqui, eles voltaram a viver uma vida que eles ainda tinham doenças e depois iam morrer de novo. Então, quando a Bíblia fala da ressurreição, a esperança da ressurreição dos mortos era da nova era que a gente tem falado, né?
da era onde a morte não reinava mais. Era o final do reino da morte. Então, a era da ressurreição, ela é diferente do que apenas uma ressurreição de volta para a vida. Então, a ressurreição de Jesus era o início de uma nova era, onde as pessoas estavam saindo do reino da morte. E era prova disso. Então, inclusive a palavra em hebraico para ressurreição é levantar de novo. Era uma volta para uma vida física, mas ela era uma vida que dominava a morte. Então, me veio à mente aqui um trecho de Isaías, se vocês querem me acompanhar, Isaías 26. Isaías 26, 19, 26, 19, 20 e 21. Ela menciona, ela faz parte aqui de um bloco de versículos de 24 a 27, que fala sobre a volta de Jeová, e nessa volta terá o levantar das pessoas mortas. Só que não é um levantar assim para voltar para essa vida difícil e dolorosa. É um levantar para uma outra vida, onde a morte não reina mais, celebração e festa. Então, ressurreição dos mortos, ela era esperada pelos judeus, mas ela era o início dessa nova era. Então, não é por acaso que no livro de João, Jesus fala que agora é a era, está chegando a hora e já é, onde os mortos estão ouvindo a voz de Deus, estão voltando para a vida, né? Quem crê sai da morte e entra na vida. Então o texto diz assim, 19: mas os teus mortos, falando dos mortos de Deus, eles voltarão a viverão, seus corpos levantarão. Vocês que voltarão ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas, esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Então o julgamento virá, mas esperamos a ressurreição. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Naquele dia o Senhor, com sua espada severa, longa e forte, castigará Leviatã, a serpente veloz. Leviatã, serpente tortuosa, matará no mar a serpente aquática. Tem esse dia de destruição do grande inimigo de Deus, do grande, o inimigo, e coincida com a época da ressurreição do povo de Deus. Então, Jesus ressuscitando não era apenas uma pessoa ressuscitando, comprovando quem ele era o início de uma nova era, era prova de algo muito maior, né? E é que a gente vê aqui, a pessoa que falou é aquele que deu início a essa era, tornou a viver e recebeu a autoridade de dar vida às pessoas. E sim, era algo bem marcante na igreja no livro de Atos, porque essa é a expectativa. A gente crê que agora nós já vivemos na ressurreição. No livro de João, Jesus fala: eu sou a ressurreição. Eu já sou a ressurreição, eu já sou a vida nova. Ela é marcada por agora. Eu acho que tem também o fato de coisa muito prática daquele momento, né? Que eles estavam no início de sofrer a morte, então também com algo da esperança frente ao que há de vir próximo, né? Talvez por isso também é trazido com mais frequência. Mas vale a pergunta, né? Por que a gente não está nesse estado também, né? Às vezes me pergunto se a gente não está nesse risco porque talvez a gente também não, de certa forma, não diminui muita coisa, né? Ou a nossa vida, ou a esperança está ainda aqui, né? Botamos muita esperança na vida. Se o nosso tesouro está aqui, o nosso coração está aqui também. Eu não entendo assim quando falam de ressuscitar o corpo físico, né? Porque eu imagino o cadáver assim, um esqueleto, o osso. Mas daí pode ser pó, pode ser cinza, né? Pode ter sido cremado. A gente usa a ressurreição de Jesus como nosso exemplo, assim, como vai ser para nós. Vai ser uma volta para um corpo físico, mas que não está mais debaixo da maldição da criação, desde Gênesis. Ela não está apodrecendo mais, desde que a gente nasce parece que começa o tempo, né? Até o dia de você morrer. A ideia é que o corpo vai apodrecendo com o tempo, mas o corpo da ressurreição ela não tem esse problema.
ela é perfeita e completa. É, tem aquela passagem também que diz que Deus juntou todos os ossinhos no campo dos ossos lá, né? E começou a mexer, ele foi usando carne dos ossos. E sem misturar osso junto com osso. Você vê aquela passagem? Ah, tá. Sim. Nós temos uma visão ali, uma visão simbólica, né, de como Deus ergueria novamente um país, um grupo, o seu povo. Porque sempre a gente está pensando, vou preparar essa pessoa, já virou uma planta, já está na água do mar, mas a matéria-prima pode ser outra. Ah, claro. E Deus também pode. Esse tema é interessante também, porque tem gente, eu vou falar que a minha mãe mesmo, né, que ela é crente e tudo mais, um dia surgiu lá em casa o tema da, por exemplo, você pode ser cremado depois que você morre. Ela, mas e a ressurreição? Se a pessoa foi cremada, virou um pozinho lá, como é que... Eu acho que a gente não deve ser cremado, porque nós acreditamos na ressurreição. Né? E aí como é que fica? Será que depende da matéria? A ressurreição que Deus vai nos trazer, né, do corpo glorificado, depende da matéria-prima, do cadáver que está ali, né, dentro do caixão, para Deus ressuscitar? Coitados, né? Porque tem vários discípulos que foram cortados, o corpo foi espalhado pelo Império Romano, o sangue foi bebido por muita gente, então a essência de muitos está dentro de outros corpos, então seria uma bagunça se fosse o caso. Mas eu acho que a gente tinha que ter mais fé antigamente do que agora, porque agora, como a gente conhece o DNA e tudo, é mais fácil imaginar que a partir do DNA você reconstrói. Agora, antigamente tinha que ter mais fé ainda, né? Porque, Nossa, chegamos até a discussão agora de DNA. Oi? Quando a pessoa morre, você pega e separa no vidrinho hermeticamente fechado, que DNA e morre, entendeu? Precisa ser um vidrinho. Vender isso aí, não vai. É só clonada. Tá tudo guardado no servidor celestial lá. Deus tem uma internet bem mais poderosa, as informações estão lá. Tá bom, gente, versículo 9. Versículo 9, como todas as cartas, ela começa da mesma forma. Conheço. Jesus em todas as cartas vai enfatizar que ele conhece, e isso é algo que já podemos pegar para nós. Ele conhece tudo. É uma promessa muito boa nós levarmos isso. Conheço as suas aflições, conheço as suas dificuldades, conheço pelo que você passa. E o que eu fico voltando a lembrar que na visão do capítulo 1, ele é aquele que anda pelas lâmpadas. Então esse conhecer está diretamente ligado a isso. Ele está no nosso meio. Ele não só conhece porque ele tem um cérebro enorme e sabe todas as coisas, mas ele conhece porque literalmente ele anda no nosso meio, ele anda no nosso dia a dia, ele anda com a gente no trabalho, ele anda com a gente, ele está aqui no nosso meio. Então não é só um conhecimento, cerebral, porque ele tem câmeras em todos os lugares, ele tem acesso a Google, ele vê tudo que a gente vê, tem acesso ao nosso celular. Não é conhecimento externo, é conhecimento íntimo. É conhecimento porque ele anda, está no nosso meio, está cuidando da nossa vida, nosso coração. Ele está ali, né? Meio estranho, está vigiando tudo, sabe todos os pensamentos. Então é uma declaração muito forte. Eu conheço suas aflições, igreja de Esmirna. Conheço também a sua pobreza. E essa palavra pobreza significa pobreza. Incrível, né? Mas é até bom, porque a gente viu aqui que algumas coisas não parecem o que elas são, mas essa é isso mesmo, né? Parece que a igreja era pobre, não tinha muitas condições financeiras. E isso pode ter várias razões. Pode ser por causa de perseguição, não fala aqui que é por causa disso. É bem possível porque simplesmente vinham de famílias pobres, aqueles que tinham se convertido, vindo da classe talvez mais baixa. Eu conheço a aflição que vocês têm, também não sabemos quais são essas aflições, mas eram pobres, e ele declara: mas vocês são ricos. Você na verdade é rico. Talvez aqui você se sente pobre. Eu acho que isso aqui é um dos ecos da ressurreição. Você é rico de fato, você será rico na ressurreição um dia. Sua condição aqui na vida, ela não reflete a realidade espiritual, eterna, ou como Deus nos enxerga. Interessante isso.
Jesus até se preocupando com essa ansiedade deles, talvez da vida econômica deles. Jesus falando, não é que vocês vão ser ricos aqui um dia, mas vocês são ricos nos olhos de Deus, o que vocês têm. Essa sua pobreza, a gente vê em outras partes da Bíblia que a pobreza nos olhos de Deus, essas pessoas não são pobres, são aqueles que vão receber muito. O reino de Deus são para essas pessoas. Quando as pessoas dão da pobreza, nossa, estou com dificuldade com essa palavra, mas quando as pessoas dão da pobreza delas, Deus reconhece, né, isso. Não é o quanto que a gente dá para Deus financeiramente ou de nós, não é o quanto que a gente faz que as pessoas reconhecem, mas é o que nós estamos entregando para Deus, o que a gente faz com tudo que Ele tem nos dado. Conheço sua pobreza, mas saiba que você é rico, nesse encorajamento. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas de fato não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E aqui eu acho que entra em jogo um pouquinho que eu mencionei no início do contexto. O contexto é que judeus estavam entregando esses cristãos, que por maioria eram judeus, por questão de inveja, por questão que eles estavam furiosos com as declarações desses crentes, e eu queria ver essas pessoas sofrerem. Então essa blasfêmia, interessante isso, né? Por que Paulo falaria blasfêmia? O que seria a blasfêmia deles? Será que tem uma dica aqui? Acho que é dizer que aquilo é de Deus quando não é, dizer que são judeus quando não são. Eu acho que isso é o que está bem aqui. A blasfêmia é que eles se dizem ser judeus. Mas então, eles são judeus fisicamente, mas Jesus deu início a uma coisa nova. Então, lembrando, né, que lendo João, ele vai falar de um tal jeito. Quando a gente lê o Evangelho de João, ele fornece um pouquinho mais do que ele quer dizer com certas coisas. Eu acho que no livro de João nós temos uma pequena dica aqui, que nós estamos falando disso, de judeus físicos, até religiosos, que não tinham aceitado Jesus. É que eu acho que é porque eles adoravam César, por exemplo. Eu acho que não. Eu acho que eles, por não adorarem Jesus, eles não estavam adorando o Deus verdadeiro. Então Jesus fala para eles: se vocês não me aceitarem, vocês não de fato são filhos de Deus, apesar de serem judeus, mas vocês não são. Os rituais, só os rituais que eles tinham, mais um legalismo, talvez, só. Eles se preocupavam só com o legalismo da fé. Olha, eu acho que o livro de João deixa que é até mais claro. Jesus não acusa eles a ter ídolos, não acusa eles a serem falsos. A acusação que permeia o livro, que a gente viu até na semana passada, no domingo, é que eles rejeitam Jesus, porque Jesus fala: eu falo pessoal que as suas obras são más, e eles não querem ouvir isso. E o livro é assim, desde o início: a luz veio para a escuridão não a derrotou, ela fugiu. Jesus fala no capítulo 3: eu vim, e as pessoas não querem vir à luz porque eles não querem que suas obras sejam expostas ou corrigidas. Então, João 9, eu queria ver um encontro com Jesus e esses judeus que tinham decidido a seguir a Jesus. Os judeus que tinham por fora, superficialmente, eu topo seguir esse cara. João 9. Pelo menos eu acho que é João 9. Se não for João 9, é João 8. É João 8. Me desculpe, é João 8. Que eu acho que providencia um pouquinho do contexto aqui dessa blasfêmia e por que Jesus fala que esses judeus que se chamam judeus, mas não são de fato uma sinagoga do diabo. Uma coisa meio forte. Você ia falar uma coisa, Manoel? Não, assim, numa Bíblia que eu li, ele fala esse termo, ele fala assim: flertam com o diabo. Eu gostei desse. Falou o quê? Você flerta com o diabo. Você flerta? Paquerar. Não, eu sei. Mas desse versículo? Eu não tenho aqui uma outra Bíblia. Eu achei bacana que você está aí na igreja, tudo, mas você dá umas
Mas eu gosto mais do que Jesus vai além de flertar. Quero ler aqui o que ele fala. Versículo 31 no capítulo 8, só para a gente saber quem que ele está se referindo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, ou judeus que tinham se dedicado, eu vou seguir você, eu estou mais ou menos aí, mas não em tudo, a gente vai ver, né? Mas era um grupo que tinha decidido que eles iam seguir ele, judeus. Tem uma discussãozinha, fala, se vocês permanecerem aqui, talvez vocês chegam lá. Ele fala assim para eles, se vocês conseguirem permanecer comigo, talvez vocês chegam no ponto de ser verdadeiramente filhos de Deus. Eles, como assim? Abraão é nosso pai, aí desce para o versículo 39. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, mas se fossem realmente filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Aí deu um pouco de briga. Versículo 42. Jesus continuando, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Por que são incapazes de ouvir o que eu digo? 44. Por que vocês não conseguem me ouvir? Vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo. Vocês não estão apenas flertando com o diabo. De fato, vocês fazem parte da família dele. Vocês moram com ele, habitam com ele e querem realizar o desejo dele. Então, a acusação de Jesus no Evangelho de João é que aqueles judeus que tinham rejeitado ele são de fato filhos do diabo. São hipócritas. Não porque eles têm um problema, com religiosidade ou rituais. Pode ser que essa é um dos problemas deles, mas no geral é porque eles rejeitam a revelação de Deus. Acham que são filhos de Deus, mas eles no fundo rejeitam quem Deus realmente é, e Jesus revela isso na sua chegada, Então acho que isso combina aqui. Mesmo o cara escrevendo esses mesmos temas, Jesus fala, eu conheço que vocês moram num lugar, vocês são pobres, voltando agora para Apocalipse, e vocês enfrentam essa dificuldade com esse grupo de judeus, que de fato não são, se dizem que são, mas eles não são o povo verdadeiro de Deus. Eu aceito Jesus, eu aceito não sei quem, eu aceito tudo, será que é mais ou menos isso? Ela blasfema? A pessoa aceita Jesus, só que ela aceita mais outras coisas. Eu acho que aqui específico é os judeus, aqui é a blasfêmia dos judeus que dizem seguir o Deus verdadeiro, mas eles não estão seguindo Jesus, então de fato estão errados. E Jesus vai além e fala, de fato, eles são satânicos. Eles são do diabo. É por isso que eles estão te perseguindo. Que esses judeus estavam traindo os crentes. Então saiba que esses judeus não são judeus de verdade. Vocês são o povo de Deus de verdade. Eles são a sinagoga de Satanás. E os judeus tinham sinagogas em todas essas cidades na Ásia. Então é forte Jesus falando assim, essa acusação forte. Versículo 10. Não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Então, quando ele fala aqui, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, eu estou achando que diabo, através dos judeus que estavam traindo os crentes e os entregando para o Império Romano. Eu não acho que é uma referência que literalmente o diabo vinha e pegava essas pessoas e lançavam eles numa prisão, Mas era pessoas sendo usadas por Satanás. De fato, eles não estavam conscientes disso, mas o diabo funciona assim, através de pessoas, Pessoas em rebeldia com Deus facilmente se tornam instrumentos do diabo no mundo. Então, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Aquela descrição do bispo é bem provável o tipo de ameaças que eles sofriam. Bem possível que eles teriam que morrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. Esse seja fiel à morte é muito claro que o que Deus está falando é que vocês vão morrer. Infelizmente. Eu sei que a numerologia na Bíblia é tudo. Não é ipsis literis, mas o que seria esses 10?
Então vamos chegar lá, vamos construir primeiro o que a gente está vendo, né? Estão vivendo debaixo de uma ameaça, são crentes provavelmente pobres, sem muito recurso material, sendo traído pelos judeus na sua própria cidade. Imagine o desespero disso. Então primeiro isso aqui vai confortar eles. Isso aqui, nós não estamos sendo punidos por Deus. Na verdade, essa é uma das duas cartas na 7, onde Deus não está dando uma coisa ruim. São as duas igrejas boas. Engraçado que essa igreja que está tudo boa, que não tem nada de ruim que Deus quer condenar, é a igreja que sofre mais. Ela já é pobre, e essa é aquela que Deus vai exigir mais de todas as outras igrejas. Então é bem possível que Ele exige mais de quem tem mais essa capacidade, né? Não é uma consequência de desobediência. Então seria uma carta de conforto. Essa dificuldade que você passa não é uma disciplina, uma condenação. Jesus falando aqui: eu estou com vocês, eu conheço isso, e eu conheço que vocês não têm nada de ruim para sofrer isso, e eu tenho autoridade sobre a morte. Mas é o seguinte: sim, eu na minha autoridade vou deixar o diabo matar vocês, ou o inimigo matar. Isso faz parte do meu plano. E na carta como toda nós vamos ver que isso é um dos planos de Deus meio surpreendentes de comunicar, de deixar a lâmpada brilhar. Lembrando da primeira visão, as igrejas são as lâmpadas, a função dela é de brilhar. Então se isso vai fazer a igreja brilhar mais, Deus vai usar isso. Então o diabo vai lançar esse pessoal na prisão, vai matar eles, mas para a pessoa que está mantendo as lâmpadas, isso é o projeto dele, de manter as lâmpadas, as chamas vivas. E para a igreja de Esmirna é o que Deus determinou, né? A igreja que ia aguentar isso. Agora ele fala na prisão para prová-los, ou seja, essa perseguição e tudo isso que vem acontecer é para provar vocês. Mencionei na primeira carta, na carta de Éfeso, que essa palavra provar, ela tem 2 significados. Isso vai ser muito importante. Provar, um dos significados é dificuldades, tribulações, uma coisa difícil, né? Um teste, uma prova, qualquer. Então, qualquer dificuldade que eu sinto pode ser uma provação. Nossa, eu quebrei isso daqui, caiu café quente na minha camiseta. Nossa, foi uma provação ter que tirar e queimei a pele. Isso foi uma dificuldade. Isso pode ser uma provação. Besteira minha. Mas provação também tem o sentido do processo que é usado para extrair coisa boa, né, de tirar o caráter ou a essência de um produto. Então, elementos que nem ouro, prata, elas passam por provação para eliminar as impurezas e você ter aquela coisa pura, né? Então, creio que a gente vê essa palavra aqui com sentido duplo. Deus falando: eu vou usar o diabo para prová-los, para tirar qualquer coisa e deixar a essência sobressair, né? Para comprovar o que está ali. Então, seria de fazer a lâmpada brilhar. Oi? Sim, através da dificuldade física, emocional, social, Deus vai fazer sair a essência do povo, né? Vai demonstrar a fé, que é o que Pedro fala, que as nossas tribulações é para isso, é para a gente ter prova da nossa fé. E para a igreja de Esmirna era isso. Então a dificuldade ali que estava vindo pelo diabo, Deus usa o diabo para provar o seu próprio povo. Então tem um sentido positivo. Jesus falou: não tenha medo, isso vai ser uma coisa boa. Mas isso é pesado. É muito pesado. Você diz que ele usa o diabo. Estou falando uma coisa indireta, né? Que nem Jó é um bom exemplo, onde Deus usou aquilo na vida de Jó. Que são circunstâncias na vida de todas as pessoas. E aí, através dessas circunstâncias ruins, eu me deixo ser provado para eu tornar uma pessoa melhor, ou eu chuto balde e abandono a fé. Talvez o problema seja com aquela frase eu me deixo, né? Que eu acho que Deus no final essa aprovação vem sobre o povo, né? E eles podem deixar esse processo acontecer ou simplesmente negar a cruz e sair sofrendo, né? Por isso. Mas, por exemplo, pô-los na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante os 10 dias que o Araújo comentou.
Isso já dá outra indicação que essa tentação, essa provação do diabo, Deus determinou quanto tempo vai durar. Essa coisa do diabo não é uma coisa fora de controle, que Deus está meio que em luta contra ele. Não, o diabo vai fazer isso, mas ele só vai fazer isso por tempo que eu deixo ele fazer. É eu que determinei isso daqui. E essa provação por 10 dias, ela tem um eco numa história que era frequentemente passada pelos cristãos do primeiro século, que é a história de Daniel. Por isso que eu coloquei ele no rodapé e queria que a gente lesse lá. Eu acho que Daniel 1, né? Era uma coisa... Os cristãos que sofriam ameaça de morte, eles frequentemente usavam Daniel como referência de como enfrentar isso, porque ele também enfrentou ameaças de morte. E Deus os libertou, os livrou, né? Então eles queriam ser fiel àquele momento que nem Daniel. E não é por acaso que o outro trecho de provação é também de 10 dias. Nós vamos ver que muita coisa em Apocalipse sai do livro de Daniel. Então isso eu acho que é uma dica de que ele está usando símbolos e usando também exemplos no livro de Daniel, no livro dele. Então eu acho que é o capítulo 1. A situação era a parte inicial de comida, né? Que o Daniel e seus amigos não queriam se contaminar com a comida pagã. Ele fala, deixa que a gente só vai comer os vegetais, as nossas comidas aqui santas, os puros, e depois você compara a gente com os outros. Então eu acho que dá para a gente começar a ler, a partir do versículo 8. Então Daniel 1, a partir do versículo 8. Daniel, contudo, decidiu-se não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia permitir a minha cabeça por causa de vocês. Então tinha ameaça de morte por questão de comida. Daniel, versículo 11. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e dos seus amigos: peço-lhe que faça uma experiência então com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E concluiu, fez a experiência com eles durante 10 dias. Então a prova, o teste era de 10 dias sobre a comida, né, de Daniel, possivelmente envolvendo morte depois se não desse certo pela parte de Daniel. O que é interessante é que um outro aspecto da cidade romana é de você comprar carne no mercado. Você tinha que comprar ela reconhecendo os deuses para quem ela foi oferta, e os crentes estavam com essa dificuldade. Ou se você for convidado na casa do seu vizinho e antes do jantar eles querem fazer uma oração para o Império Romano, querem que você beba com eles o suco oferecido em nome do César, e você rejeitar, e você é descoberto por ser um cristão que não reconhece César como Deus. Então existia um medo em coisas de comida, né? Então eu acho que o contexto aqui de Daniel ele é bem semelhante talvez ao que eles estavam enfrentando. Então eu chego aí, Selma. Então essa referência de 10 dias, acho sim que é uma referência à de Daniel e como Deus preservou eles. Só que no caso de Daniel preservou fisicamente, né? A gente vai ver que Deus vai preservar eles aqui de uma outra forma. Mas é que Deus está sobre essa prova. Não se preocupe, eu sou aquele que morreu e voltou a viver. Vocês vão enfrentar a morte agora, mas faz parte de uma provação. E essa provação vai manifestar que eu sou aquele que venceu a morte. O interessante é que vai ser através da morte dos cristãos, que é ele se mantendo firme durante a ameaça. É esse que eles estão chamados a vencerem, esse medo que eles terem de morrer. Selma. Era só um testemunhozinho. Muitos anos atrás, que eu estava estudando a nossa fé, a gente estava fazendo uma brincadeira, uma aula, daí a professora falou para o rapaz: fala alguma coisa, não sei o que a gente estava falando. Ele falou assim: faça um brinde ao que você brindaria. Daí ele falou assim: a Satanás. Aí ele perguntou para mim, né, que eu acho que era uma corrente assim: e você também? Eu falei: não brindo o diabo, brindo Jesus. Então
É o medo de você, no momento, ser, né, socialmente ser ridicularizado. E a ameaça aqui deles era de você ser morto fisicamente por a sua posição em quem é Deus, quem é Jesus. Ele fala: seja fiel à morte. Não se preocupe, vai até você morrer e eu vou te dar vida. Vou te dar a coroa que é vida. Eu vou te trazer a vida novamente, que nem eu passei pela morte. Mas olha a descrição no versículo 11. Aquele que vence, né? Então, aquele que é, nesse caso, fiel até a morte, aquele que vence o seu próprio medo de morrer, aquele que vai ser fiel, os dois são equivalentes aqui. De modo algum sofrerá. Agora ele não fala só a morte, ele fala a segunda morte, porque eles vão ter que morrer. Então, quando ele fala seja fiel, ou o exemplo a Daniel, né, de ser preservado, o que Deus vai preservar deles é de não sofrer a segunda morte. A primeira morte, ele não garante ninguém a não ter que passar pela fé, mas ele garante que quem vence na vida não passará pela segunda morte. O que nós temos? Vou só pegar mais espaço aqui. No livro de Apocalipse parece que nós temos a menção de a primeira morte e a segunda morte. Como também temos uma menção de uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição. Em outras partes do livro, isso é mencionado, que eu acho interessante, né? A gente falou um pouco, algumas semanas atrás, outras partes do livro, falamos um pouco sobre como essas visões mais para frente do livro, elas tem várias maneiras de nós lermos ela, e uma das, o que eu estou propondo aqui, que a gente lê cada visão mais para frente no livro de Apocalipse como um resumo de tudo. O que é interessante é ver que tem outro capítulo que fala de um tempo onde tem também duas ressurreições e duas mortes, uma época quando Jesus está reinando, que pessoas voltam a viver, uma ressurreição. Então, no capítulo 20, no capítulo sobre os 1000 anos, é interessante que ele fala durante o reinado de Jesus, aqueles que são mortos, eles tornam a viver para reinar com ele durante esse tempo. E essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição em Apocalipse é reinar com Cristo. Que nós vimos no primeiro capítulo é o chamado e o convite que todos nós recebemos de Jesus, de participar desse reino dele. A segunda ressurreição é para julgamento. Desculpa, não, eu errei aqui. A segunda ressurreição é a ressurreição do corpo. Então nós temos uma primeira ressurreição, que ela é uma mais simbólica, que é vida, que eu acho que é o que a gente vê se referindo a João 5. Nós temos uma segunda ressurreição, que é a ressurreição dos nossos corpos. Essas coisas eu acho que são meio que simultâneas aqui. Mas por que você diz que a primeira é simbólica? Fala que eram os caras que foram degolados e foram... Digo simbólica, eu acho que não é uma coisa, o corpo físico. Uma coisa... É que nem João 5, onde Deus fala, as pessoas mortas agora estão ressuscitando. Né? Essa mas aí é tipo a vida nova que ele nos dá. Mas sim. Aqui no caso acho que não, porque são caras que foram degolados. Eles têm que ressuscitar de verdade, senão... Então, eles são ressuscitados na segunda ressurreição. Isso acontece no julgamento. Mais para frente. Tem um paralelo aqui. Ó. A primeira morte, ela é o corpo físico. E a segunda morte, ele é o espiritual. Então, quem morre o primeiro, físico, em nome de Jesus, ele não sofre a segunda morte, que é o julgamento final.
é um pouco confuso, porque ele não menciona nada nessa carta sobre segunda, primeira morte, segunda, primeira ressurreição. São de outras partes do livro que você tem que ler em conjunto. Essa é uma das dificuldades no livro, que ela não fornece tudo de uma vez só, então a gente lê ela como uma toda. Então qual que é a lógica disso aqui? Aquele que vence, então, aquele que está disposto a viver a sua vida, até mesmo a morrer pelo Evangelho, ele passa a viver, a ter vida, a reinar com Cristo, e não passará pela segunda morte. Muito pelo contrário, aquele que então não vence, ele sofre a morte espiritual. Resumindo, deixa eu ver se eu entendi. Se eu morrer, eu vou ter a primeira ressurreição. Se eu morrer agora, nesse momento. Aí, tá, a Madalena morreu. Eu ressuscitei espiritualmente, junto com Jesus. E aí eu vou ter uma segunda ressurreição para o julgamento. É isso? Sim, o seu corpo, a ressurreição do corpo. É isso, então. Parece que essa é a sequência na carta, que tem uma chegar a viver, que ela é meio paralela com essa morte física, que não é muito distante do que a gente crê sobre a vida cristã. Você tem que morrer para viver, né? A gente mata a carne, a gente morre por Jesus. Isso de fato é sinal da vida de Jesus dentro de nós. Então eu acho que tem uma correspondência bíblica. Eu acho que é isso que a gente está vendo. Uma vida através da morte, que é parte do... Tem sentido, porque ele fala em Romanos que você morreu, da mesma forma que você morreu e Jesus ressuscitou, você é ressuscitado por meio de Jesus. E no Romanos, eu acho que 7, 8... Sim, se você participa da primeira ressurreição, você participará da segunda. Então eu acho que tem sentido. Então essa primeira ressurreição é quando eu me converto, certo? Eu diria que sim, é quando você torna a viver, né? Estava morto no seu pecado e você agora foi ressuscitado com Cristo. Dos seus corpos mortais, tá lá em Romanos. Isso que eu estava entendendo, que você colocou a ressurreição antes da morte, ali, daí, primeiro, na minha cabeça, primeiro você morre, depois... Desculpa, a ordem aqui não é tanto sequência, mas colocar os dois paralelos, né? De você ver que tem duas ressurreições e parece que elas são meio assim, a física dos dois... A morte física corresponde à segunda ressurreição, que é a física. Então, o físico está mais ou menos assim, invertido, né, nos dois. Nessa ressurreição, todos serão ressurreitos. Todos. Mas vai ter um julgamento. Sim. Vai ter a segunda morte. E essa não tem mais. O que é interessante é que para Jesus julgar as pessoas, eles recebem um corpo para ser julgado. Que é outra indicação que nós cremos que a morte é uma coisa física também, não é só um estado mental. Então, a segunda morte, ela é pior do que a primeira morte. Claro que é. E isso faz parte da carta, né? A separação eterna de Deus, né? É quando você ressuscitou agora, mas a sua condição de vida, quando você estava antes da primeira morte, ela te classificou para você ser condenado. E é isso que ele queria enfatizar para a igreja. Vocês vão morrer. Vocês vão morrer fisicamente. É inevitável essa perseguição que está chegando a vocês. Mas tenham certeza que eu garanto-lhes que vocês não vão sofrer a segunda morte. A primeira, sim. Mas saiba que se você ser fiel, você está de fato vivendo, né? Você participa da vida. É assim que você manifesta a vida em Cristo. Isso te garante a ressurreição dos seus corpos. Interessante essa pegada, né? Se você é fiel até a morte, isso vai garantir para você a ressurreição. E na segunda ressurreição não vai ter chance para quem morreu na primeira, assim. Parece que não tem uma chance. Tenta de novo. Mais uma vez. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas ela indica que depois da morte física, isso meio que foi selado, né? Então, a igreja para Esmirna, vocês vão morrer,
mas eu estou com vocês. Coloque a sua esperança em algo além disso, que é o fato que eu sou o dono sobre a morte, sobre a vida, e eu vou te trazer vida. Seja fiel até a morte comigo. É interessante perceber que essa é uma das igrejas que não tinha feito nada de ruim, que Jesus estava muito feliz com essa igreja. E é essa que é escolhida para enfrentar essa dificuldade, essa provação. Talvez não seja coincidência, né? Que Deus colocou uma prova tão grande perante eles. Ok, então, comentário, vamos encerrar aqui. Esse vencedor, só talvez mais uma coisa aqui. Esse vencedor que a gente está vendo, você já viu que na carta de Éfeso, quem que era o vencedor? Sim, aquele que volta para o primeiro amor, aquele que volta a fazer as coisas que fazia antes. Para cada igreja vai ser um pouco diferente o vencedor, né? Então, conquistar ali, de talvez conquistar a preguiça, talvez conquistar hábitos, né, que eles tinham criado, de voltar a criar novos hábitos de evangelismo, de fidelidade a Deus. E nessa carta, fidelidade, vencedor é de vencer o medo da morte. Os dois são coisas muito práticas, né? E João fala, é isso que significa seguir a Jesus, de nós conquistarmos certas coisas. Para todo mundo vai ser algo diferente. Essa igreja tinha característica, a primeira, né, Éfeso, característica de ter largado, abandonado certas coisas. A igreja de Esmirna, ela tem sido fiel, parece que em tudo, mas ela tinha que não ter o medo agora de enfrentar a maior provação da vida deles. E a última, em certo sentido, né? Eles iam ficar muito tempo na prisão antes de morrer. E a tentação seria grande de negar o nome de Jesus. E Deus fala, seja fiel até a morte, não se preocupe. Não procurem um caminho para a saída, não procurem fugir dessa. Isso aqui eu tenho para vocês, de enfrentar a morte aqui. É uma coisa muito diferente do que da nossa realidade, né? E nós vamos ver que, nós vamos vendo as cartas, todas elas vai ter alguma coisa diferente. O vencedor vai significar alguma coisa. E somando todas elas se aplicam de alguma forma para nós também. Podemos tirar princípios assim. Vai envolver essa luta que a gente tem. Primeiro, amor. O segundo aqui tem sido medo. Nós vamos somando essas coisas. Ok, então se não tivermos nada, encerramos. Oramos e encerramos então. Deixa eu orar por nós. Senhor, nós sabemos que tem pessoas hoje em dia que vivem com esse medo da ameaça da vida física. Somos gratos pela testemunha deles, pelo compromisso deles, pelo exemplo deles, e que isso sirva para nos encorajar a enfrentar os nossos medos, também os nossos desafios, e que enfrentamos essas coisas na vida com a esperança da vida, da ressurreição do nosso corpo, da vida que temos em Jesus, da promessa da eternidade, e que isso sirva de motivação grande para nós encararmos o dia a dia, as tarefas, como não coisas mundanas, ou coisas que não têm relevância eterna, mas que enxergamos que o Senhor está no nosso meio todos os dias, e que quer que nós sejamos lâmpadas e luzes em casa, no trabalho, na igreja, nas nossas amizades. Então recebemos conforto e encorajamento, e também ensino, que aprendemos a receber também isso como ensino para nossas próprias vidas. Em nome de Jesus, amém.